Que a Taylor Jenkins Reid é uma excelente autora, você já deve saber. Mas qual é o melhor livro dela? Vem comigo nesse vídeo que eu vou te contar. Oi gente, eu sou a Natália Donato e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje nós vamos ranquear os livros da Taylor Jenkins Reid. Hoje eu vou contar pra vocês qual desses 5 livros que eu já li da autora é o meu favorito. E sim, eu só li os livros da Quadrologia da Fama e a novela Evidências de uma Traição. Eu já queria classificar aqui com vocês os livros da Quadrologia da Fama por ser uma série que até então está finalizada, por ser livros que eu amei, e porque eu queria conversar um pouquinho sobre os livros dela. E é claro que eu vou incluir a novela aqui nessa classificação, porque, né, é outra história maravilhosa da autora. E como é que vai funcionar esse ranking? Bom, eu vou simplesmente pegar o livro do que eu menos gostei para o que eu mais gostei e vou contando um pouquinho sobre ele pra vocês. Como eu disse, eu separei os livros da quadrologia e a novela que ela escreveu. E eu vou começar então falando pra vocês do livro dela que eu menos gostei até então. Malibu Renasce foi o terceiro livro da Quadrologia da Fama e foi, de todos os que eu li, o que eu menos gostei. Aqui a gente vai conhecer a história do Mickey Riva e os seus filhos. O Mickey, ele era um cantor muito famoso e ele teve 4 filhos no seu casamento. A gente já havia conhecido o Mickey, ele já havia aparecido em outra história da Taylor. Então aqui a gente vai conhecer o presente, que se passa ali nos anos 80, e também a gente vai conhecer o passado, quando o Mickey começou a sua carreira musical. Então a gente vai descobrir como ele conheceu a sua esposa, tudo que aconteceu na sua vida, o nascimento dos seus filhos e como era a relação deles. E aí no presente, que é em 1983, a gente vai ter a narração de um único dia que está acontecendo muitas coisas e que no final dele vai ter uma grande festa que vai pegar fogo em inúmeros sentidos. Eu tenho um vlog aqui no canal para falar a respeito desse livro e foi uma leitura que eu gostei muito de fazer. Eu achei que foi uma história muito interessante, mas que eu esperava mais. Eu acho que depois de já ter lido os outros livros da Taylor, eu esperava que esse aqui fosse me surpreender muito mais e que ele fosse ser grandioso nessa questão da festa que é prometida, porque no presente, né, ali naquele dia de 1983, vai acontecer uma grande festa na mansão da Nina, que é a nossa outra protagonista, né, a filha mais velha do Mickey. Vai ter uma festa ali que, enfim, acontecerão muitas coisas. E a gente vai vendo, né, muito do que acontece antes, né, nessa pré-festa, durante a festa e pós-festa também a gente vê um pouquinho. Tudo ali num período de 24 horas mesmo. Muita coisa vai vindo à tona, então a gente tem essa promessa de que algo bombástico vai acontecer, mas eu esperava que eu fosse me impactar muito mais com o que aconteceu. Independente disso, foi uma leitura incrível também. A Taylor tem ali um negócio muito único dela de contar as histórias dela, então não tem como você não ficar imerso. Eu lembro que eu peguei um dia pra ler enquanto eu estava gravando o vlog e eu li muito no mesmo dia porque chegou num ponto ali da história que eu queria saber o que estava acontecendo. Eu precisava entender o que estava acontecendo. Eu acho que o livro ele cria e mantém muito esse ar de suspense aqui do que vai acontecer, com aquela pitadinha de drama da Taylor e, como sempre, trazendo pra gente personagens que são muito falhos, né? A Nina é falha, os irmãos dela tem toda uma questão ali envolvendo os irmãos dela. O Mickey é um personagem extremamente falho. Ele é um cafajeste, na verdade, e a gente já tinha visto isso em outra história da Taylor. Então, assim, a gente já sabia meio que o que esperar do Mickey, mas ainda assim foi surpreendente descobrir tantas coisas, e embora tenha sido o livro que eu menos gostei, foi, assim, uma excelente leitura e eu gostei muito. Então, daqui pra frente já começa a ficar um pouquinho mais complicado de escolher Evidências de uma Traição. Eu só tô colocando ela em 4º lugar aqui porque ela é a história menor das outras 3 que vão se seguir. Mas eu lembro que eu amei tanto essa história quando eu li, que eu fiquei tão viciada, que assim, não tem como. É incrível. Aqui a gente vai conhecer a história da Carrie Alsop, que descobre que o seu marido está traindo ela. E não só isso, ela vai descobrir também quem é a amante. Então, o que ela faz? Ela vai mandar uma carta para o marido da amante do marido dela. Eu sempre fico confusa para falar dessa parte. Mas enfim, ela vai mandar então uma carta pro marido da amante do marido dela para contar que os seus cônjuges estão tendo um caso. A partir daí, a gente vai ver uma troca de cartas entre os dois. Então a Carrie e o David vão começar a se corresponder. Eles vão começar a ter ali...
2000 anos depois. Então a gente vai ver uma amizade crescendo entre os dois, porque eles vão começar a se corresponder frequentemente, até que eles vão se encontrar e tal. É um livro que é narrado totalmente por cartas, então a gente não tem em momento nenhum uma narrativa, uma cena sequer dos dois conversando frente a frente. Não. Eles estão sempre se falando por cartas. Então, tudo que tá acontecendo é através das cartas. A gente vai conhecendo esses personagens, a gente vai conhecendo do relacionamento que cada um tem ali com seus parceiros. Enfim, de todo o resto, de todos os desdobramentos através de cartas. E é sensacional. A gente tem também referências à quadrologia da fama. Então tem um momento aqui em que Daisy Jones and the Six é citado. Tem toda essa conexão, né? Foi por isso até também que eu trouxe ele para esse ranking. Porque, embora ele não faça parte da quadrologia da fama, porque seriam, né, 4 livros só, mas os personagens desse universo são citados aqui também, né? Então tem isso. E o final acabou comigo quando eu li. E eu preciso até reler, porque eu gostei tanto dessa história e ela é tão curtinha que eu preciso reler. E ela está, com certeza, entre as minhas histórias favoritas de todos os tempos. Agora a gente vai pro top 3. Eu fiquei meio na dúvida aqui entre a segunda e a terceira posição, mas a terceira posição vai ficar com ela, nossa outra Carrie. Sim, eu fiquei meio confusa na época quando eu li a novela e depois eu vim ler Carrie Soto Está de Volta, porque as duas personagens se chamam Carrie, né? Até onde eu sei, não tem nenhuma relação mesmo. Bom, Carrie Soto está de volta. Aqui nós vamos acompanhar uma tenista que está aposentada, que é a Carrie, e que ela foi extremamente famosa e bem-sucedida na sua carreira. Nós estamos nos anos 90 e a história vai começar a partir do momento em que a gente vê a Carrie assistindo a um jogo, uma partida de tênis, e ela percebe que o seu recorde de Grand Slams está ameaçado. E ela resolve então que ela vai sair da aposentadoria para voltar a jogar, para voltar a treinar, né, e depois tentar entrar em campeonatos, para que esse recorde não seja perdido para outra pessoa. A Carrie é uma personagem que, quando eu a conheci, que foi no livro Malibu Renasce, eu não sabia muito o que achar dela. A Carrie é uma personagem difícil, ela é uma personagem egoísta em muitos momentos, ela é uma personagem que faz muita cagada. Inclusive, ela aparece em Malibu Renasce por conta de algo não muito legal que aconteceu. Mas ela é uma personagem também que ela é muito humana, né? Todos os personagens da Taylor, todas as protagonistas dela, são personagens muito humanas, muito falhas. Erram, quebram a cara, se comportam como pessoas horríveis em determinados momentos. Mas são personagens que você não tem como não gostar, porque, sabe, você se identifica. Então, a Carrie foi uma personagem que no começo eu não tava gostando tanto dela, mas depois eu acabei gostando pra caramba dela. E eu acho que ela é uma excelente personagem. Eu acho que a Taylor, ela foi muito cirúrgica aqui em muitos momentos. Aqui o livro vai falar muito sobre preconceito contra a mulher, etarismo no esporte, sobre rivalidade feminina. E ele traz isso de uma forma muito interessante. Então eu acho que a Taylor aqui, ela conseguiu trabalhar um esporte que, pelo menos pra mim, eu não achava nada demais, eu não me interessava. Conforme eu fazia a leitura, eu ficava me sentindo como se eu estivesse vendo uma partida de tênis, mesmo não entendendo absolutamente nada. A gente tem um romance aqui que ele é um pouco tóxico em alguns momentos, vamos colocar dessa forma, mas a gente tem também personagens que estão crescendo, porque a Carrie, quando ela volta a treinar, vai treinar com o seu pai, né? Então o pai dela foi treinador dela por muito tempo, então ela vai voltar a treinar com ele, e ela vai ter um parceiro de treinos também, que é o seu ex, que é o Bowie, que é um personagem ali que ela tem muitos atritos, mas que eles se apoiam muito, que eles crescem muito juntos, então é interessante. E depois tem também essa rival dela que tá pra tirar o recorde dela. Então tem também essa questão da rivalidade, e eu gostei muito de algumas coisas que foram acontecendo em relação a essas duas personagens, eu achei fantástico. Eu gostei muito do final até, e tudo que envolve essas duas personagens, então assim, fantástico. Os Sete Maridos de Evelyn Hugo roubou o meu coração no momento que eu comecei a fazer a leitura desse livro. Evelyn Hugo foi uma atriz extremamente lendária em Hollywood, e no auge dos seus 79 anos, ela resolve que ela vai contar a sua história verdadeira, tudo que aconteceu e que ela nunca contou pra ninguém. Mas pra isso, ela vai precisar conversar com uma pessoa específica. Os Sete Maridos de Evelyn Hugo. Então, o que a gente espera desse livro? Que a gente vai ter 7 maridos. E realmente, a gente tem 7 maridos. Aqui, o legal dessa narrativa toda é que a gente vai passar pelas fases da vida da Evelyn com esses maridos que ela teve. E eu acho que o título causa um pouco de estranheza quando você pensa em 7 maridos, né? Tipo, o que aconteceu com esses 7 maridos? Ela matou todo mundo? Eu
tive essa impressão quando eu vi esse livro a primeira vez. Mas não, tem nada a ver. São coisas que foram acontecendo. Inclusive, um dos maridos dela, talvez seja um spoiler aqui ou não, mas um dos maridos dela é justamente Mickey Riva. Ele foi um dos maridos dela. E aqui a gente vai ver, então, toda essa dinâmica dela, que é uma personagem latina, e ela vai mostrar um pouquinho de como foi a infância dela, de como ela começou no cinema, de como ela foi crescendo, né, se tornando a lenda que ela foi, toda a ascensão dela, mas tudo também que permeou o caminho dela. Muitas tragédias, muitas... Assim, a bichinha sofreu um bocado, sabe? Pra conseguir ter a vida que ela queria. E quando ela atingiu ali algumas coisas que ela queria, ela percebeu que não era bem assim, sabe? É um livro também que trata da temática LGBT. Tem umas histórias aqui tão lindas de personagens, mas também tem histórias que são tão sofridas. E tem personagens que eu me apeguei tanto e no fim eu não deveria ter me apegado tanto. Tem um dos maridos dela que assim... Ai, gente. Tem um dos maridos dela que assim... Meu favorito real, assim. E acabou que eles não ficaram juntos por N motivos. A leitura desse livro pra mim foi uma coisa de louco. E quando a gente descobre também o porquê que a Evelyn escolheu aquela pessoa, né? Aquela jornalista em específico que é a Monique, pra poder contar a sua real história, eu fiquei extremamente emocionada, arrepiada com essa história, com a personagem que é a Evelyn, a força que é a Evelyn. Ela é assim, não tem como não achar que ela não foi uma personagem real, assim como todos os outros personagens, né, assim como a Carrie, assim como a Nina, o Mickey, a Evelyn, a Célia, que é uma outra personagem aqui também que aparece muito, que tem um grande destaque aqui no livro. Não tem como a gente não achar que esses personagens não existiram, porque assim, é coisa de maluco. A capacidade que a Taylor tem de criar esses personagens tão humanos, tão reais, eu não consigo nem descrever, porque é uma habilidade, assim, de poucos, sabe? De poucos autores. E claro, em primeiro lugar, a minha grande obsessão, Daisy Jones and the Six. É, assim, um dos maiores livros que eu já li, é um dos meus grandes xodós, é um acontecimento. Esse livro é um acontecimento, né? E eu li ele 2 vezes, e ele é cheinho de marcações aqui. Quando eu li a primeira vez esse livro, no começo eu não gostei muito, mas depois eu fiquei obcecada. Completamente obcecada. Porque aqui a gente vai conhecer a Daisy Jones, que é uma garota levemente problemática, que estava aí começando a sua carreira na música, e a gente vai conhecer também outros personagens que fazem parte da banda The Six, que antes tinha outro nome. O Billy, o irmão dele, o Ted, a Karen, enfim, são vários personagens. E aí, em um determinado momento, a gravadora que representa, né, tanto a banda The Six quanto Daisy Jones, vai sugerir uma parceria e vai sugerir que eles se juntem e sejam Daisy Jones and the Six. E aí, eles são simplesmente o maior fenômeno dos anos 70. Só que eles fazem um show grandioso, e depois a banda simplesmente se separa. Ninguém sabe o que aconteceu. E agora tá sendo produzido um documentário pra contar tudo isso que aconteceu. Então a gente vai ter blocos de entrevistas dos personagens pra gente começar a entender o que foi que aconteceu desde o comecinho da carreira de cada um deles até aquela ascensão e o fim, que foi assim traumático pra todo mundo. E assim, não tem como não ficar obcecada por esse livro, porque eu gosto muito de música. E quando a gente vai vendo ali as entrevistas e os personagens falando sobre tudo que foi acontecendo, é impossível você não olhar pra isso e não falar, cara, como assim essa banda não existiu? E é isso, sabe? Eu fiquei tão obcecada por esse livro que eu queria falar dele o tempo inteiro a primeira vez que eu li. E na época que eu li eu já sabia que teria adaptação, né? Ver as músicas ganhando vida, embora tenham sofrido algumas alterações, foi uma das coisas mais incríveis que eu já vi. E mais uma vez, falando disso que a Taylor tem de criar personagens tão incríveis assim, sabe? Eu não sei exatamente quais foram as inspirações para os outros personagens que ela criou, né? Desses outros livros que eu mencionei. Mas para Daisy Jones and the Six, a gente sabe que uma das grandes inspirações foi a banda Fleetwood Mac. É uma banda que foi muito famosa ali nos anos 70 e tal. E aí, eu conhecia muitas músicas e tal, mas eu nunca tinha visto apresentações deles. E aí, depois de eu ter assistido a série, e depois quando eu fui ver apresentações do Fleetwood, é assim, surreal, é igualzinho. O estilo das músicas, a forma de cantar ali, é assim, muito parecido mesmo, sabe? Então você consegue ver a semelhança ali. E aí, isso tudo vai ficando muito mais incrível quando você vai vendo que todos esses personagens dela, né, da quadrologia da fama, eles são muito reais. O universo, a ambientação que a Taylor criou pra trazer esses personagens pra gente, a gente tem histórias muito únicas. Esse documentário que vai ser produzido pra contar a história de Daisy Jones, o fato da Evelyn Hugo querer contar a sua história, a Nina
em Malibu Renasce sendo uma modelo super famosa, tá passando por momentos ali que vai dar uma grande festa e que vai acontecer um monte de merda nessa festa, e a gente vendo também muito do que foi a carreira dela, a gente vendo também muito do que foi a carreira do Mickey, o pai dela, e a Carrie Soto, né, sendo essa atleta e tal. Então, quando você vai lendo, é impossível você não achar que essas personagens existiram. E a forma como a Taylor escolhe contar também essas histórias, né, então algumas narrativas, aqui em Daisy Jones, por exemplo, blocos de entrevista. Já em Carrie Soto, a gente tem alguns momentos em que programas de esportes estão acontecendo, então a gente tem transcrições dos comentaristas, então é muito interessante, porque tudo faz ser muito real, sabe? E o mais importante de tudo pra mim são os personagens. Como eu já mencionei, ela cria personagens que são reais, personagens que são quebrados, que são problemáticos. Então assim, a Taylor, ela tem algo na escrita dela que é pra poucos, realmente. Então eu sou completamente apaixonada pelos livros dela. Tenho muitos outros livros da Taylor pra ler ainda, e eu acho que em algum momento eu vou dar chance sim, mas eu precisava falar pra vocês dessa série incrível. Evidência tá escondidinha aqui. Eu precisava conversar com vocês um pouquinho sobre o que foi, né, fazer essas leituras e deixar de indicação aqui, se você gosta de personagens que são falhos, que estão aprendendo, estão crescendo e que parecem reais e histórias diferentes, você com certeza precisa ler esses livros da Taylor, porque eles são fascinante. Já leu algum desses livros? Me conta aqui nos comentários. E se você gostou desse vídeo, se você gostou de conhecer um pouquinho mais desses livros, aproveita para se inscrever no canal, deixar o like nesse vídeo, ativar o sininho para receber todas as notificações e me seguir nas redes sociais. Vocês que me seguem nas redes sociais, vocês já sabiam, já imaginavam com certeza que o meu primeiro livro era Daisy Jones and the Six. Mas é isso, gente. Eu espero vocês então no próximo vídeo aqui no canal. Tchau!